Boa tarde a todos. Já estou a ver que temos aqui vários participantes a aceder ao nosso webinar de hoje. Bem-vindos mais uma vez. Estou a ver que temos algumas pessoas que nos têm acompanhado ao longo deste ciclo da Retoma Portugal. É sempre bom ver que temos aqui clientes assíduos. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Ana. Temos aqui realmente muitas empresas de diferentes setores de atividade. Isto é realmente algo que nos tem acompanhado ao longo de todos estes webinars, ou seja, toda aqui a nossa audiência vem de áreas completamente distintas, desde o calçado, o têxtil, a parte dos materiais de construção, de consultoria, vinhos, azeites, o setor da pedra e dos mármores, o setor financeiro, import-export. Portanto, a realidade é que são temas que são transversais a qualquer setor de atividade e por isso a adesão tem sido tão diversificada. Temos também a área da publicidade e dos painéis digitais em LED. Aqui a Marília está a partilhar que, na opinião dela, houve um shifting em todas as áreas e que este programa é muito diversificado e por isso que se ajusta a todas as empresas que estão ativas no momento. Bem, se calhar já temos aqui muitos participantes em sala e vamos tentar cumprir, como sempre, o nosso horário. Então, mais uma vez, muito bem-vindos, boa tarde a todos. Hoje retomamos mais uma sessão do ciclo de webinars da Retoma Portugal. Bem-vindos a todos aqueles que nos estão a acompanhar e aqueles que estão hoje aqui connosco pela primeira vez, aqui nesta maratona de webinars. O meu nome é André Jota, eu sou diretora de Marketing e Comunicação da Câmara de Comércio e serei, como sempre, a vossa anfitriã. Tal como já tenho vindo a referir, portanto, o Retoma Portugal surge de um desafio que a CCIP lançou aos seus associados, no sentido de se unirem para apoiar a retoma e a recuperação da nossa economia. Os nossos associados responderam em força e isto permitiu-nos reunir um conjunto de iniciativas sobre este chapéu do Retoma Portugal. São webinars e consultoria gratuitos, são ofertas diferenciadas que estarão ativas durante todo o mês de maio, inclusive daqui a pouco também a Mafalda vai falar-vos um bocadinho sobre a oferta de consultoria que ela tem para vos oferecer. Na realidade, toda esta iniciativa e todo este conjunto de ações, o que pretende é ajudarmos a alavancar o otimismo das empresas que estão neste novo contexto, que todos nos encontramos, mas que em breve a economia está a começar a reabrir e realmente as nossas empresas têm de estar preparadas para dar um passo em frente. E por isso hoje vamos dinamizar este webinar, que é dedicado exatamente como é que podemos retomar a atividade da nossa empresa e recuperar a visibilidade junto dos mídia e no mercado. Antes de passar a apresentar a nossa convidada, recordo que este webinar será gravado e que os vídeos micros estarão desligados, portanto, qualquer questão que tenham, já sabem, coloquem-na através do Q&A para eu poder colocá-la à Mafalda. Então vamos lá descobrir quem é a nossa convidada de hoje. A Mafalda é sócia fundadora da Massive Media Portugal. É formada pela Escola Superior de Comunicação Social e pelo IPAM Lisboa e trabalha em comunicação e marketing desde 1997. Tem desempenhado várias funções,
em empresas muito diversas e foi num ambiente de multinacionais que desenvolveu a sua experiência em assessoria de imprensa em relação com os mídias. É formador em diversos cursos, como liderar com jornalistas, media training, gestão de crise, entre outros. Muito obrigada, Mafalda, por ter aceito este desafio. Eu recordo-me que a Massive Media foi um dos primeiros associados que se juntou aqui a esta iniciativa e que avançou com as suas propostas. Portanto, quero-lhe agradecer mais uma vez, digamos, o facto de terem estado na primeira linha com a Câmara de Comércio aqui neste Retoma Portugal e, por outro lado, por ter aceito este desafio e se juntar a mim hoje neste webinar. Muito obrigada, Mafalda, e passava-lhe a palavra. Muito obrigada, Andreia. Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer publicamente este convite, porque de facto é neste espírito de associativismo que as empresas se devem unir e nós, como associados, também devemos dar o melhor de nós e naquilo que sabemos fazer bem. Por isso, daí nós temos estado desde o primeiro dia na linha da frente com a CCIP para capacitar as pequenas e médias empresas, a todos os associados da CCIP, para ultrapassar estes tempos desafiantes que estamos a viver. O nosso webinar é totalmente gratuito, o que queremos é ajudar as empresas a saber como relançar o seu negócio, mesmo estando ainda em layoff total ou parcial. Por isso, antes de mais, muito obrigada a todos pela vossa presença e obrigada, André, obrigada CCIP. A Massive Media é associada à CCIP pelo segundo ano consecutivo. A nossa forma de estar com qualquer entidade é participar, daí a nossa proatividade. A empresa já existe há 7 anos, a Massive Media Portugal existe há 7 anos, tem três unidades de negócio diferentes e representando a empresa estou aqui em nome da Agência de Comunicação Média e Movimento para vos ajudar a criar conteúdos que possam ajudar a vossa empresa a tornarem-se notícia nos mídias e não só, a criar conteúdos para que possam comunicar internamente ou externamente o vosso regresso à atividade. Por isso, muito sumariamente, esta foi a minha apresentação e passo então aos conteúdos e pelo menos orientações sobre o que é que nos traz aqui hoje. Se eu falar muito rápido, por favor, Andréia, ajuda-me e pode ir intervindo também para Claro criar aqui alguma dinâmica. Obrigada. Então, este é o alinhamento do nosso webinar. Primeiramente irei apresentar-vos os objetivos, depois iremos desmistificar um pouco a comunicação em layoff, irei também falar um pouco sobre os desafios do layoff, os desafios de comunicar em layoff, depois as 5 formas de comunicar neste estado, depois planear a retoma do layoff em 7 passos e depois alguns casos de sucesso, entre os quais alguns associados. Começando então pelos objetivos, de uma forma muito simples, nós só queremos realmente apontar para 3 temas. Primeiro, desmistificar a comunicação em layoff, como é que esta medida impede a minha atividade, neste caso pode impedi-la de exercer funções e de estar aberta, mas não nos impede de comunicar, por isso nós devemos aproveitar este estágio para o fazer. Segundo tema, de identificar as formas de comunicação em regime de layoff e depois planear a retoma. Estes são os nossos 3 objetivos deste webinar de 30 minutos, da minha parte de conteúdos. Eu gostava de começar com uma frase de um autor, ele é compositor de jazz, é pianista e líder de uma orquestra, que fala sobre a forma como nós podemos ver os problemas ou os desafios, ok? Os problemas são oportunidades para mostrar o que sabe. Os problemas são desafios que podem ser tornados oportunidade e é muito assim que nós devemos olhar para as coisas. Claro que são desafios diferentes, únicos, porque nunca os vivemos, onde o peso financeiro realmente é muito forte, mas de facto há empresas que estão a conseguir criar um ambiente, neste caso recriar-se ou reinventar-se num ambiente controverso e com alguma inovação. E por isso eu deixo esta citação para que possam pensar que de facto às vezes nós podemos pelo choque do problema, mas se calhar pode ser uma oportunidade se nós dermos a volta. Então, avançando para a desmistificação da comunicação em layoff, eu vou centrar-me apenas nas figuras principais quando uma empresa está parada ou realmente de forma total ou parcial. Pronto, num layoff total o gerente é a única figura ativa, ok? É de facto o gerente que tem que manter o negócio ativo. E este pode, como deve, comunicar a empresa pelos meios que dispõe, ok? Isso aí depois depende de cada caso que exista. No layoff parcial, a equipa deve manter-se
mantém-se ativa, não é? Num horário mais reduzido, e aí pode ser criada uma equipa, vamos falar uma equipa de crise, para conseguir reunir as valências e comunicar o negócio da empresa para dentro e para fora, neste caso comunicar a empresa e planear a retoma. Estas são as figuras principais. Eu coloquei aqui a imagem do Me, Myself and I porque eu subscrevo e identifico muitos gerentes de empresas que se sentem sozinhos nesta batalha, não é? nesta luta diária, e que em layoff total, de facto, só contam com eles próprios. Então, porque têm as equipas paradas, as instalações fechadas, os serviços suspensos. Por isso aqui este pleonasmo, vamos falar assim, remete para a força, okay, que um líder tem que ter nesta altura e a atitude que deve tomar para dar a volta à situação. Okay? Isto é muito importante. O terceiro ponto que eu gostava de vos trazer aqui também tem a ver com a perspectiva e a percepção. Temos aqui duas realidades e dois pontos de vista. De um lado temos a expectativa de um consumidor que pode não estar a usufruir de um serviço ou de um produto e sente que não deve pagar por isso, porque se não está a usufruir sente que não deve pagar, e dou aqui alguns exemplos de clubes desportivos, mensalidades de colégios privados ou mesmo IPSS, que prestam serviços e estão a cobrar serviços não estando a prestar a 100%, mas depois há o outro lado das empresas que também não podem descer tanto o seu nível de serviço muito mais, porque têm uma estrutura, têm custos para pagar e de facto têm que equilibrar aqui o que dão e depois o que poderão cobrar por isso. Eu trouxe este tema por causa da percepção, ok? O que eu quero sensibilizar-vos é que, por exemplo, esta imagem que é subejamente conhecida em muitas formações, mas espelha exatamente isso que eu procuro que façam este exercício. Esta figura tanto pode ser um pato ou um coelho. Vocês quando olham com alguma atenção para a figura, o que é que veem? Isto é uma pergunta. Eu vejo um pato. Não sei o que é que os nossos participantes veem, mas puderem partilhar aqui connosco no que andei. Então, um pato, os dois, há quem veja os dois. Pato, ambos, coelho, pato e coelho. Portanto, é multiverso. Há quem diga que já conhece, então vê os dois. É isso mesmo, pronto. O que é que esta figura visa mostrar? Que tudo depende da perspectiva, ok? Se calhar virmos da perspectiva da esquerda vemos um pato, se virmos da perspectiva da direita vemos um coelho, e quem consegue ver os dois, de facto se calhar consegue ter uma perspectiva mais ampla, pode ser ou não por conhecer a imagem, mas porque nós como líderes de empresas nós devemos ver os dois lados, ok? E mesmo, atenção, a velha prática ou a velha máxima de que o cliente tem sempre razão, nem sempre é assim, nós sabemos, muitas vezes temos que educar o cliente, mas numa realidade nova nós também temos que ver o lado do cliente e o cliente também tem que entender o lado da empresa. Por isso aqui o exercício só que eu peço que façam é que estes desafios do layoff nós devemos ver os dois lados, seja o interno, seja o externo, e devemos balançar estes dois lados. Porquê? Porque há muitas empresas que estão a sofrer algumas situações de crise, ok? Mesmo de gestão de relação com os seus clientes, porque não têm tomado algumas medidas que se calhar era a expectativa dos seus clientes, mesmo que não tivessem falado internamente, mas essa era a expectativa do seu consumidor, e a empresa não tendo tomado nenhuma medida, as pessoas vão para as redes sociais reclamar, ou citar a empresa, ou a instituição, de que não tomou nenhuma medida para aliviar o seu consumidor ou o seu público-alvo. Este é o exercício que eu peço que façam. Fiquem atentos às percepções do vosso consumidor, do vosso público-alvo. Falem, comuniquem, perguntem, percebam o que é que a pessoa espera e depois vejam se é possível ou não, e não sendo possível, tentem realmente negociar essa expectativa, mostrem por razões por A mais B porque é que não conseguem e tentem fazê-lo de alguma forma que seja viável. Isto porque há pessoas que estão a abandonar empresas, estamos a falar de clientes, ok? Então, há clientes que estão a abandonar empresas porque sentiram
que não foram ouvidos e depois vão para as redes sociais reclamar da vida. Por isso eu peço mesmo que façam este exercício e que tenham isso em consideração e que façam eventualmente uma pesquisa no Google ou mesmo nas redes sociais com o nome da vossa empresa e vejam se há alguma citação de alguma pessoa insatisfeita e liguem e falem com elas. Este é o exercício que eu vos peço. Andreia, foi claro para ti? Sim, sim, perfeitamente. Bem, eu já consegui ver o coelho, mas fiquei muito triste porque não consegui ver os dois lados ao início. É normal, numa primeira fase é normal. Eu nunca tinha visto esta figura, mas acho que realmente é engraçado fazer este paralelismo, não é? Entre esta figura e esta dualidade de perspectivas e concordo plenamente que todos temos que fazer um esforço por tentar acompanhar os nossos clientes, neste caso os nossos associados, e pelo menos dar-lhes um feedback e dar-lhes uma resposta, porque mesmo que não sendo aquela que eles estão à espera, eu acho que só o facto de mantermos o contacto e a ligação, isso acho que já faz muito mais pelo envolvimento entre a empresa, a marca, a associação e o seu cliente, o seu associado. Portanto, estou perfeitamente de acordo com o que acabaste de dizer. Muito bem, muito obrigada, missão cumprida. Eu queria mesmo que ficassem a pensar no assunto porque de facto faz sentido. Avançando aqui para o ponto 4, pronto, eu estratifiquei basicamente 5 formas de comunicar em layoff ou de preparar a vossa retoma. Usei uma imagem agressiva, sim, porque de facto nós devemos ter alguma agressividade e temos aqui alguma força em preparar a nossa retoma, ok? E estes são os 5 pontos essenciais: o site, a newsletter eletrónica, as redes sociais, a imprensa e o marketing digital. São as 5 formas que escolhemos muito genericamente. Para começar, no site, eu sensibilizo todas as empresas que estejam fechadas ou mesmo paradas pelos motivos das circunstâncias, que o comuniquem no seu website. Isto é quase obrigatório para gerir a expectativa, é mesmo obrigatório para gerir a expectativa do cliente, porque de facto, e dou aqui um caso de uma cadeia hoteleira, uma empresa que esteja fechada deve justificar porque é que está fechada e deve eventualmente deixar ali contactos alternativos, pode ser do gerente, pode ser um e-mail, um telefone, o que seja, para que o cliente não deixe de contactar a empresa, e isso é uma oportunidade para comunicar. Por isso, o primeiro ponto relativamente ao site, porque seguidamente virão outros, devem comunicar a vossa paragem e justificá-la. Dou o exemplo aqui dos hotéis Vila Galé, porque só tenho 4 unidades a nível nacional que estão abertas para dar apoio a pessoas que precisem de isolamento, mas esta cadeia tem mostrado uma resiliência fora do comum, porque tem-se adaptado aos tempos que estamos a viver, reinventou-se, distribuiu comida, de alguma forma não esteve parada, mas de facto tem as suas unidades fechadas. Por isso é um bom caso de sucesso e dou o exemplo do comunicado oficial que está em constante atualização. Eu tive o cuidado até de imprimir a atualização de hoje para vocês verem que de facto a empresa está a cuidar da comunicação. Isto é muito importante. Relativamente ao site ainda, quem não tem comércio eletrónico de facto deve equacionar essa possibilidade. Porquê? Porque de facto para permitir as compras online e as entregas facilita, mas há outras alternativas que não são só comércio eletrónico, como ter um contacto alternativo direto do WhatsApp, uma rede social, é ver a vossa realidade, se não conseguirem de facto avançar para um investimento no comércio eletrónico, mas é de facto ver a vossa realidade e pensar numa alternativa para manter a comunicação com os vossos clientes. O próprio site deve ter uma call to action, ou seja, é uma ferramenta, um plugin no vosso site que vai estimular a compra, ou pode não ser a compra, pode ser o contacto direto, um formulário, por exemplo, de contacto da vossa empresa. Devem também falar com o vosso programador, com quem vos dá assistência no site, para colocar esta ferramenta ativa. Devem também aproveitar esta altura para recolher testemunhos de clientes, online, em vídeo, por escrito. Isso tanto pode ser, por exemplo, no final do pagamento online, na entrega de uma encomenda. Devem fazê-lo porquê? Porque de facto vai mostrar que vocês continuam a prestar o vosso serviço e vai recolher o feedback das pessoas, e isso vai contribuir para a vossa boa imagem, para a reputação. E dou também aqui o exemplo dos certificados de segurança. Portanto, podem ser de qualidade até, mas aqui dou o caso do Turismo Portugal, que é a entidade que rapidamente se mobilizou para criar um selo de certificação dos estabelecimentos. Eu não vou só
alocá-lo à parte hoteleira, porque qualquer estabelecimento de turismo, de serviço de turismo, possa apresentar este selo, está a dar um selo de garantia e confiança aos seus utilizadores de que tudo fará e tudo faz para que possa continuar a ser utilizado em segurança, tendo em conta a situação de pandemia que estamos a viver. Isto são alguns exemplos que deixo aqui no site, há muitos mais, mas estes são aqueles que são quase os básicos e obrigatórios, está bem? Fica aqui ciente. Avançando para o ponto 2, a nível da newsletter eletrónica. Mesmo não tendo outras ferramentas, uma newsletter eletrónica, ou seja, um e-mail, uma comunicação por escrito por e-mail, seja automatizada ou não, ou seja, manual, através do vosso e-mail, deve ser utilizada para comunicarem não só a nível interno com os vossos colaboradores, reforçando a situação, os tempos que se estão a viver e mantendo a confiança e a motivação dos vossos colaboradores, mas a nível externo também é muito importante fazê-lo, mostrando o que é que estão a fazer, manter o contacto, recolher feedback. Eu trouxe o exemplo da Quinta de Santana, é uma empresa familiar, que Andréia, não sei se é associado a CCIP, por acaso não, por acaso acho que não. ideia. A Quinta de Santana é uma quinta de organização de eventos com bastantes anos de existência, a sua comunicação é maioritariamente para estrangeiros, mas faz muitos eventos a nível nacional e a nível do país, organiza eventos, fazem casamentos, eventos corporativos, o que seja. E a Quinta aproveitou o tempo agora de paragem, porque tiveram que fechar, não é? A organização dos eventos pararam, receber pessoas acabou, por isso o que é que fizeram? Aproveitaram e lançaram uma nova newsletter com um novo design, fizeram um vídeo das instalações, neste caso da Quinta, a dizer o que é que estão a preparar, porque eles são produtores de vinho e dão conta até do estágio da produção de vinho, como é que está o nosso vinho, como é que está o nosso terreno, deram conta também, divulgaram novos pacotes de produtos e neste caso promoções de vinhos novos que estão a lançar, uma série de coisas, ou seja, eles aproveitaram esta paragem para se renovarem e dedicarem mais tempo a essa comunicação. É um bom caso de sucesso para uma empresa familiar e que se adapta a qualquer dimensão. Mafalda, tenho aqui uma questão, e falando em comunicação, que acho que muitas vezes as empresas têm colocado, que é, faz sentido neste momento comunicar para vender ou faz sentido reinventarmos a comunicação e apostar numa comunicação diferenciada? Muito bem, boa questão e isso vai ser citado mais à frente. Nesta altura, não é a melhor altura para comunicar para vender, mas sim criar conteúdos pedagógicos, informativos, que deem conta da realidade que estão a viver e o que estão a fazer para ultrapassar. E principalmente humanizar a comunicação, o conteúdo e para também fortalecer a relação. Essa humanização passa por explicar como é que estão a viver esta altura, como é que se estão a reinventar para ir ao encontro do consumidor, que desafios estão a conseguir ultrapassar. Imagino que têm que se reinventar numa entrega, têm que reinventar num material, é humanizar a comunicação principalmente. Eu acredito que esta é a melhor altura, não, aliás, esta é a melhor maneira de vender, é nós mostrarmos o que fazemos, de coração e alma e reforçando a relação, principalmente é esta. Obrigada. É boa questão, muito obrigada Andreia, se puderes ir mediando as questões agradeço. Sim, claro que sim. Assim não me desfoco aqui dos slides. O terceiro ponto são as redes sociais, tanto podem ser incríveis como podem ser devastadoras. Mais uma vez as redes sociais espalham muitas das vezes as críticas, a insatisfação do nosso consumidor. O exemplo que eu vos trago aqui é o contrário, foi de um restaurante que teve que fechar e por opção teve mesmo que o fazer e eles optaram por o chefe manter uma atividade muito forte a nível social, fazendo provas virtuais e tastings, workshops de cozinha. Bem, de facto este restaurante, que é o Basili, tornou-se notícia organicamente, não é? De forma natural, porque não quis ficar parado e então continua a comunicar com os seus clientes através das redes sociais e eu acredito que depois de algumas notícias orgânicas nos mídia e de toda esta atividade social, certamente assim que reabrirem os seus consumidores vão querer voltar lá e congratular o chefe por ter sido tão original. Isto é um exemplo, como outros tantos de restauração que se reinventaram e fazem entrega ao domicílio, ajudam os profissionais de saúde. Mostrar o que estamos a fazer agora é essencial
porque isso mostra o nosso ADN e o consumidor ou o utilizador, o nosso público-alvo, valoriza isso, ok? Isso é muito importante. Temos aqui uma questão de uma empresa que não tem como cliente o consumidor final, mas que eles produzem para empresas em private label. De que forma é que eles poderão aqui adaptar estas sugestões, sendo que o público-alvo deles é diferente? Sim, caso a caso, seja B2B ou B2C, ou seja, seja um público corporativo ou um consumidor final, o importante é não deixar de comunicar. Mesmo com empresas, podem comunicar através de newsletter, redes sociais já ficam abertas publicamente, não é? Porque aí, mas à partida, o vosso público-alvo numa rede social, se esse é o target, também já estará segmentada, acredito que sim. Por isso, é focarem-se nos vossos conteúdos, naquilo que fazem bem e comunicar o que estão a fazer ou que estão a preparar para agora retomar, não é? Porque há de facto empresas que tiveram que parar imediatamente. Isso terá que ser, se calhar, avaliado caso a caso. Eu reforço que nós, de facto, estamos disponíveis para vos ajudar e prestar essa consultoria e dar-vos os conselhos que forem necessários em função da vossa situação e do vosso caso de posicionamento. Não conheço bem o ramo de negócio para poder opinar, mas aquilo que eu puder ajudar, irei fazê-lo com certeza. Ativem esses pedidos de consultoria e nós cá estaremos para vos ajudar. Ok, obrigada, Mafalda. Obrigada. Eu vou acelerando porque nós estamos aqui com o nosso tempo contado. O quarto ponto é muito importante, que é a imprensa. A imprensa está muito sensível a todo o tipo de conteúdos que mostrem humanização e superação. Eu não digo que seja a dramatização, não é? Porque alguns canais poderão fazê-lo, mas há empresas que, mostrando aquilo que fazem no dia-a-dia, conseguiram chamar a atenção dos jornalistas. Eu dou 2 casos, um eu sei que é associado à CCP, que é a EAD, a Empresa de Arquivo e Documentação. Eu deixo aqui os links, eu não vou abrir o link porque de facto esta notícia é grande, são cerca de, aqui só tem um pequeno link, mas são cerca de 11 minutos, quase em direto na RTP3, onde a EAD explica o que fez, porque a EAD não parou, continuou a recolher e a entregar documentação nas empresas, porque é uma empresa que trata dos arquivos e da digitalização da documentação das empresas, e basicamente o CEO Paulo Veiga explicou o que fizeram, que medidas é que tomaram e como é que conseguiram garantir esse serviço. E muito sumariamente, este tipo de conteúdos não é pago, ok? Isto é muito importante dizer. Vocês devem criar conteúdos não comerciais, enviá-los para os vossos contactos de jornalistas a explicar o que é que estão a fazer e se de facto forem situações novas, porque há muitas empresas que depois também começam a replicar modelos de outras que já estão em funcionamento e quando um jornalista dá conta de um caso não pode repeti-lo, não é? Há alguns ângulos de notícia que um jornalista não pode repetir, mas se vocês conseguirem criar conteúdos não comerciais, explicar o que é que estão a fazer, como é que se estão a reinventar, isso é notícia e o jornalista, se puder, irá fazer essa notícia, está bem? Esses conteúdos não são pagos, volto a reforçar. E pronto, trago só aqui um último exemplo da Lazo, é uma transportadora portuguesa que tem feito isso, ou seja, conseguiu continuar a transportar, porque é uma empresa de transportes e logística, fez algum transporte especial de materiais e a nível da saúde, e então comunicaram sempre esses pequenos transportes que faziam ou contribuições para o setor da saúde e aproveitavam o próprio conteúdo para agradecer aos colaboradores todo o empenho e a dedicação ao longo desta fase. Isto é 2 em 1, isto é delicioso ver este tipo de notícias onde uma empresa não só comunica o que faz, como ainda agradece aos seus funcionários. Eu acho que isto é uma ótima prática e devem fazê-lo se realmente tiverem essa oportunidade, porque de facto uma empresa não consegue fazer as coisas sozinha sem uma equipa. Por isso é uma forma de os reconhecer também. Concordas, Andreia, que as pessoas precisam disto agora, nesta altura? Exato, aliás, eu acho que isto é uma excelente forma de motivar as nossas equipas e os nossos colaboradores que na realidade ajudam as organizações, mesmo estando a trabalhar só parcialmente ou até quem esteja a full time, de conseguir levar a organização para a frente, não é? E de ajudar a organização e, por sua vez, a ajudar-se a si mesmos, não é? Porque estamos a ajudar as organizações
com as quais estamos envolvidos, obviamente que também vamos ter um bom retorno para nós. E eu acho que é sempre simpático, no mínimo, que a organização possa agradecer aos seus colaboradores em especial, às suas equipas, e com isto eu acho que vai reforçar o envolvimento desses colaboradores com a própria organização, por um lado, e obviamente que vai elevar a autoestima e a motivação, de certeza, de uma forma muito, muito grande. Portanto, sim, acho que é um excelente exemplo. Relativamente à EAD, eu conheço pessoalmente o Paulo Veiga, ele realmente é uma pessoa com uma energia e contagiante, ou seja, para além de ser um benfiquista renhido, para quem gosta de futebol, ele realmente coloca uma energia na sua organização fantástica. Pronto, e aproveito para lhe dar os parabéns, porque ele está sempre, digamos, um pouco à frente daquilo que é preciso. Sim, sim, são exemplos de empresas que não desistem, e eu acredito que nenhuma empresa, nem nenhum empresário vai desistir, a não ser que de facto que por razões alheias não o consiga mesmo, mas são exemplos inspiracionais, está bem, para que vocês possam pensar, ver outras perspectivas e tentar também a vossa sorte e criar esses conteúdos não comerciais, mais uma vez, para a imprensa. Tocando aqui no ponto 5, no marketing digital, pronto, o meu objetivo não é dar-vos luzes de marketing digital, é só sensibilizar-vos, porque de facto vender online, como há pouco tempo diziam, o online é a nova realidade, mesmo quem não acreditava nessa opção tem que se render a isto, porque de facto, se não fosse o online, muitas empresas não tinham continuado a operar. Por isso, mesmo assim, há empresas que não estão na internet ou não fazem entrega dos seus serviços e não sabem o que fazer. Por isso, esta é a altura para apostar na transformação digital. Pensem nisto com muito cuidado, e mesmo sendo pequenas empresas, optem por criar um site pessoal ou um site da marca ou da empresa, ou uma simples landing page, que é um site onde simplesmente recolhe os contactos que podem ajudar-vos depois a dar seguimento à vossa atividade. O objetivo é reter contactos, não é? de pessoas interessadas, por isso podem também fazer campanhas no Google AdWords, devem criar um pagamento online obrigatório, aliás é uma recomendação da DGS que não se utilize tanto o dinheiro, por isso os pagamentos online ou pagamentos com outros meios de pagamento, isto é muito importante que equacionem essa possibilidade rapidamente. Ter um número de apoio ao cliente 24 horas, nem que seja um número criado só para o efeito, onde o gerente ou alguém está só dedicado a receber esses contactos. Personalizar entregas com um cartão de agradecimento, com o hashtag da empresa, para que a pessoa possa ir à rede social agradecer, seja umas flores, seja um outro tipo de produto ou mesmo serviço. Personalizem a vossa atividade, porque de facto as pessoas dão muito valor agora a este tipo de iniciativas, porque de facto as pessoas estão em casa, também continuam a fazer as suas coisas e continuam a fazer as suas compras online, e se, por exemplo, se receberem um postal, ninguém já escreve postais a ninguém, se receberem um postal, uma carta, qualquer coisa diferenciadora, vão marcar pontos. Está bem? Eu deixei aqui o exemplo da Esvar, é uma empresa portuguesa que produz vamos falar Superalimentos. Superalimentos, eu estava a perguntar para superalimentos, eles desde aqueles que são solúveis ou não, pronto. Uhum. E o que a Isvari fez? Aproveitou para, como viu que com esta pandemia não conseguia celebrar o seu 10º aniversário, porque se calhar com os planos que tinham idealizados, decidiram celebrar enviando notas de imprensa para os mídias a dar conta que era o seu aniversário e como é que iam fazê-lo, partilhando o seu produto com pessoas que precisam. Neste caso foi com o Banco Alimentar, eles doaram parte da sua produção ao Banco Alimentar. E pronto, e lá está, depois também cada um tem que ver a sua realidade, ok? Isto são alguns exemplos que servem de facto de inspiração. Já agora, só antes de passar ao slide seguinte, relativamente àquelas sugestões, eu conheço uma empresa que era uma loja de rua que apenas vendia no seu local, na própria loja, que com todo este contexto rapidamente conseguiu criar um pequeno site de e-commerce, com custos bastante reduzidos, com a possibilidade de vários tipos de meio de pagamento e
e eu experimentei a encomenda, e então a encomenda chegou-me a casa com um cartão de agradecimento, lá está, a dizer obrigada Andreia, estamos contigo, e depois tinha a dizer se queres receber informações sobre as nossas promoções, envia uma mensagem via o WhatsApp para WhatsApp. X, ou seja, a empresa aqui está a converter exatamente também para depois o WhatsApp e para poder ficar com os contactos, para poder enviar as promoções seguintes, etc. Portanto, acho que é um bom exemplo de uma empresa que reunia na loja e reúne pequenos produtores nacionais, portanto, eles só trabalham com pequenos produtores, e o esforço que eles estão a fazer para continuar a escoar os produtos desses pequenos produtores. Pronto, e eles seguiram um bocadinho aqui esta linha. E principalmente humanizaram. Porque Exatamente, esse cartão, exatamente. certeza que quando leste sentiste um cuidado, não foi? Uma Foi, atenção. que era para mim. Pronto, lá Não, e está. depois disso, pronto, e vou partilhar aqui uma coisa pessoal, não é muito habitual, mas a minha mãe fez anos neste período, e eu o que é que fiz? Encomendei um cabaz para ela e pedi para colocar em postal, mas eu não fazia ideia do que é que ia lá, e depois sei que chegou uma coisa bonita à Pronto. casa da minha mãe, e é verdade que eu não vou esquecer esta marca, não é? Que esteve comigo durante este tempo e que me permitiu fazer, digamos, uma surpresa que neste caso a minha mãe não estava à espera. Portanto, foi muito Totalmente simpático. personalizada. Isso é É muito mesmo, é importante. mesmo. Muito importante. Muito bem, avançando, até porque o nosso tempo está a esgotar, o que eu vos trago aqui é uma forma de planear a retoma em 7 passos. Isto é de uma forma muito básica, muito simples, mas de facto se vocês cumprirem estes 7 passos, irão conseguir fazê-lo em conformidade. Primeiro é definir uma data de previsão, ok, que vocês querem retomar a atividade ou colocar o vosso produto no canal de venda ou o que seja. Definir a data, isto é essencial. Sejam datas obrigatórias por lei agora, que quase nos impõem, ou não, não é? Pronto, pois também depende do setor de atividade de cada empresa. Primeiro, definir a data. Segundo, fazer um cronograma, ok? Depois de estabelecida a data, andar tudo para trás e dizer, ok, o que é que eu tenho que fazer para ter tudo feito até à data de abertura? Todas as ações, tarefas que estejam associadas. Terceiro ponto, organizar a equipa, ok? E delegar tarefas, porque de facto a pessoa pode não conseguir fazer tudo. Organizar a equipa com todo o cronograma que fez anteriormente, partilhar esse cronograma e até agilizar e adaptar esse cronograma com coisas que estejam a faltar. Ponto 4, preparar a comunicação da retoma, ou seja, isto tem que incluir todos os públicos. Público interno, ou seja, todos os colaboradores têm que saber o que é que está a ser feito para naquela data se reabrir. O público externo, neste caso, ainda dentro do público interno, os fornecedores, os parceiros devem também ser envolvidos no processo, a dizer, olha, eu estou a organizar para abrir naquela data, eu conto com os vossos produtos ou com os vossos serviços nesta data X, porque eu quero garantir que na data de abertura eu consigo ter tudo disponível, ou mesmo online. Por isso, de facto, devem preparar a comunicação toda a nível interno, com os colaboradores e os fornecedores, porque acredito que possa haver alguma dependência. Com o público externo, até mesmo com os clientes, podem perfeitamente comunicar ao cliente que, olha, temos uma boa ótima notícia para si, vamos abrir dia 18 de maio. Estamos ansiosos, o que é que estamos a preparar para si? Isto. É quase fazer disto uma festa e dar-lhe motivo para ele querer lá ir, não é? Nem que seja uma promoção, o que seja, mas olha, estamos tão felizes por abrir que temos aqui um happy hour, venha tomar um café connosco, qualquer coisa. Pensem aquilo que seja viável para vocês, não quero estar a dar muito mais sugestões porque não conheço a atividade de cada um. Essa comunicação deve ser feita por todos os meios possíveis e imaginários, se é pelo site, se é pela newsletter, se é por e-mail, se é por SMS, tudo o que vocês tenham disponíveis é uma boa nova, ok? Devem realmente fazê-lo. Agora, de facto, há aqui prazos muito curtos em algumas atividades e que implicam uma reorganização. Cuidem desse cronograma, também das tarefas, para que realmente quando abrirem que estejam bem, que abram bem, para que também não possa acontecer algum incidente por falta de organização. Ponto 5, que é muito importante, é planear o acesso às instalações. Mediante as regras das DGS. Há uma série de regras, vocês
todos conhecem já, e nós vemos isso no dia a dia, se temos que ir às compras, se temos que ir à farmácia, só podem estar X pessoas dentro do recinto, se tem que haver fila de espera, se tem que haver fila de espera, aproveitem essa fila de espera para dar qualquer coisa às pessoas enquanto esperam. Se é um questionário, se é uma coisa para, são palavras cruzadas, deem-lhes qualquer coisa enquanto eles esperam para entrar no vosso recinto. Aproveitem essa altura para comunicar com eles, claro, dentro das regras de segurança, mas de facto planeiem o acesso às instalações, porque isso depois pode ser confuso, é só por causa disso. Ponto 6, ter os meios de pagamento alternativos, isto é muito importante, alternativos ao dinheiro vivo. Isto é muito importante, porque uma pessoa que não tem esse meio de pagamento, a pessoa pode-se até recusar a pagar, pronto, e de facto devem ter essas opções todas. Ponto 7, ter a solução de takeaway ou de entrega ao cliente, nem que seja por telefone, por WhatsApp, como a Andrea estava a dizer, facilitem a vida às pessoas de forma que vocês não percam clientes e não percam o contacto com eles. A pessoa, se ela partilhar convosco, dizer, olha, eu tenho que estar aqui em casa porque estou com os meus filhos, eles estão a ter aulas online, fique tranquila, eu vou arranjar uma forma de entregar isto na sua casa, dê uma morada e eu próprio cuidarei disso. Isto é muito importante, por isso pensem em ter algumas soluções, eu não posso considerar takeaway, mas sim a entrega no cliente, até sem custo adicional, depende também depois das distâncias, mas vocês vão marcar pontos certamente e os clientes vão ficar impressionados porque vocês fizeram tudo para ir ao seu encontro. Eu dou o exemplo da AGAP, a Associação de Ginásios e Academias de Portugal, que tem feito um esforço grande para reorganizar os seus associados, que são ginásios, né, e academias, para a reabertura agora nos próximos tempos, e até já fizeram um apelo ao governo para descer o IVA, uma série de coisas, para ser mais um incentivo para as pessoas poderem ir treinar, até porque o exercício físico é importante em todas as circunstâncias. E dou também o exemplo da Associação Portuguesa de Resorts, que também se reorganizou, porque há alguns resorts em Portugal, se calhar há muitas pessoas que não sabem isso, mas há alguns resorts em Portugal e que viram as suas atividades canceladas e instalações encerradas, então organizaram-se, lá está, com uma associação do setor, para os ajudar a planear a retoma. Se vocês pertencerem a alguma associação do setor, seja da restauração, seja da hotelaria, bebam dessas boas práticas que a associação poderá ajudar-vos a planear esta retoma. É importante, até porque há especificidades de cada setor que têm que ter em conta, não é? De cada atividade, por isso estes 7 passos, que parecem ser muito básicos, dão muito trabalho e de facto vão ajudar-vos a organizar a equipa e a organizar a vossa atividade. Por fim, Andreia, eu trago novamente aqui alguns casos de sucesso, mais uma vez alguns da CCIP. Volto a frisar o caso da Vila Galé, porque se reinventou, fez takeaway de restauração, conteúdos nas redes, de facto uma unidade hoteleira que mesmo encerrada conseguiu continuar a comunicar. Dou o caso também do Hotel Real Palácio, também um hotel que criou pacotes, é um programa de quartos de isolamento com testes Covid incluídos, um serviço 5 estrelas com acompanhamento, alguém que tenha sintomas e quer proteger a sua família, pode instalar-se no hotel e tem tudo assegurado, pronto, tudo e mais alguma coisa, pronto. De facto isto tem aqui algum nível é um serviço premium, não é? Tem aqui algum nível de orçamento que a pessoa tem que ter, mas há outros hotéis que estão a fazê-lo também para outros níveis de serviço. O Torre de Palma Wine Hotel aproveitou também esta pandemia para lançar newsletter, redes sociais, lançaram a sua loja online, não tinham loja online, lançaram agora em abril. O caso da CVIP e o Peak Wines a mesma coisa, e aí fizeram um vídeo institucional a explicar o que é que estão a fazer, para manter aqui o contacto. A Aveleda é um caso também interessante, muito giro, porque tem todas as semanas, à mesma hora, no mesmo dia, visitas virtuais às instalações. E depois o que é que fizeram? Criaram um programa de entrevistas com os seus clientes nacionais e internacionais, onde fazem partilhas só. Então já não vemos, já não nos visita, não nos pode visitar agora, o que é que anda a fazer? Pronto, então é como se fosse quase tertúlias online, mantêm o contacto, divulgam os seus clientes aos seus parceiros e mantêm a sua atividade online. E acho também um bom exemplo.
A Macro, que dou aqui algum destaque porque de facto tem um posicionamento B2B, não é? De mais corporativo, mas de forma excepcional, quando eu digo excepcionalmente, não é? Foi uma exceção que abriram as instalações ao público, ou seja, não é qualquer pessoa que podia ir à Macro fazer as suas compras, pronto, e de facto eles fizeram-no temporariamente, não é? Definiram ali um prazo, e a Macro criou um programa interno também de colaboração e de takeaway, neste caso de entrega de serviços nas empresas e mediante pedido, tudo online. Eu acho que de facto são alguns exemplos que eu posso dar, mas já agora, Andreia, desafio-te aqui a dar outros exemplos associados da CCP que tu conheces melhor. Eu a Macro conheço muito bem, porque para além deste programa eles também lançaram um conjunto de ferramentas gratuitas para os seus parceiros de negócio, nomeadamente para a restauração e para ajudar os restaurantes que não tinham páginas online a criarem essas páginas para poderem, por exemplo, fazer o takeaway e dar a conhecer que têm o serviço de takeaway. Basicamente, eles puseram a equipa de marketing digital da Macro a trabalhar, entre aspas, para os seus parceiros de negócio. Pronto, eu acho que isso foi super importante, porque com certeza que foi uma forma de algumas pequenas empresas terem acesso a um conjunto de ferramentas que não teriam e sem qualquer tipo de investimento associado. Portanto, isto foi tudo suportado pela Macro. Mas realmente, se as empresas até forem consultar a página do Retoma Portugal, temos na área de consultoria e das ofertas várias iniciativas que os nossos associados já lançaram, portanto, e que poderão ver com mais atenção, mas esta realmente aqui da Macro tenho um carinho especial por ela porque acho que deve ter tido um impacto muito grande nos parceiros de negócio e na pequena restauração, não é? Que tem muita dificuldade, às vezes, fechada em chegar a outros clientes, não é? Sim, e são empresários que estão tão focados no seu negócio, não é? Vivem o seu dia a dia nas suas instalações, que não têm tempo para estar dedicado a esse tipo de promoção e criação de página e tudo mais, e a Macro fez um serviço quase público, não é? Porque Exatamente. disponibilizou-lhes esse know-how, porque uma pessoa que trabalha em restauração não está a pensar nisso, não está focada em servir as pessoas naquela data, né? E ter tudo pronto. Por isso eu acho que é memorável mesmo e é digno de referência, porque de facto ajudaram muitas pessoas. E é nestes tempos difíceis que nós devemos contribuir com o que melhor sabemos fazer. Eu continuo a dizer isto, não custa nada e acima de tudo também pedir ajuda não deve custar. Peçam ajuda, procurem soluções, falem com associações, falem com os vossos parceiros e certamente as pessoas vão ajudar-vos. É uma questão mesmo de pedirmos ajuda, temos aqui o fazer, não é? Temos aqui o fazer, passa por esse passo. Pronto, eu basicamente passei todos os conteúdos que tinha previsto para este webinar. Eu deixo os meus contactos novamente e coloco-me à vossa disposição para vos ajudar naquilo que puder. Basicamente essa consultoria de 1 hora que oferecemos de coração a todos os associados CCP que precisem. Mais uma vez obrigada pelo convite, Andreia, foi um prazer, gostei muito desta dinâmica criada entre nós também, esta ajuda no webinar e nada, obrigada eu. E temos aqui 2 questões. Força. Aqui para ver se conseguimos esclarecer. Portanto, é uma empresa que trabalha na área da construção civil e que diz que não é uma área muito sexy e que é mais desafiante porque o cliente deles é o construtor, o promotor ou o empreiteiro. Diz aqui o nosso participante que não alinha em reuniões online, a oferta de pequenos gestos, brindes, não tem grande impacto e se tens alguma sugestão aqui para este setor? Olha, de facto esse setor é muito específico e as pessoas que trabalham nesta área também andam no terreno, não estão ligados a redes sociais, podem ler alguma imprensa de setor, ok? Pode fazer sentido vocês comunicarem a imprensa de setor, porque há os jornais e revistas dedicados à construção, arquitetura, pronto, em função do vosso público-alvo. Eventualmente algumas faixas etárias de profissionais desta área poderão ler alguma imprensa setorial, mas de facto se vocês tiverem o contacto direto deles, o melhor é ligar mesmo, é telefonar. Eu continuo a dizer que
quando não estamos perto da pessoa, é pegar no telefone e telefonar e conversar e perceber o que é que eles precisam. Neste momento não é de facto a melhor altura para vender, mas sim mostrar disponibilidade para ajudar. E certamente a pessoa se vai lembrar quando precisar. Temos aqui uma outra questão que talvez o Alexandre me possa ajudar a esclarecer. Portanto, ele fala em relançar o negócio na retoma dos mercados externos, talvez até em novos mercados geográficos. Não percebo muito bem a questão. Alexandre, se me puder dar mais informação. Assim, de facto, há empresas que também pararam a sua atividade a nível internacional, não é? E já não falo só das companhias aéreas, mas empresas que exportavam e que viram as suas exportações paradas, às vezes por fechos de fronteiras. Houve ali uma fase em que isso aconteceu. Sim, aqui na Câmara o feedback que temos, até porque a Câmara dá muito apoio em termos de documentação de apoio à exportação que as empresas necessitam, essa atividade nunca parou. Aliás, houve uma altura que até sentimos um acréscimo, obviamente que não está ao nível do que estava se calhar antes do fecho, eu diria aqui da economia, mas a verdade é que as empresas continuam, ou algumas empresas continuam a exportar. Aqui a questão é que existe uma maior dificuldade no transporte dos produtos e o transporte está muito mais caro. Portanto, nem todas as empresas também se calhar têm produtos compatíveis que possam suportar um custo acrescido de transporte sem que isso pese na sua margem de lucro. Mas quem teve capacidade financeira continuou a exportar. Aliás, eu ainda ontem vi uma reportagem do nosso associado que nunca parou e que inclusive disse que a exportação até aumentou. Portanto, é verdade, agora depende muito dos mercados, se calhar do tipo de produto também que estamos a falar. Sim, há empresas que não pararam nesta pandemia. Há empresas que estão a crescer muito mais do que estavam, não só, por várias razões, ou porque se reinventaram, ou porque de facto encontraram aqui oportunidades neste caso, se é uma exportação, não é? Se as exportações aumentaram é porque viram ali uma oportunidade para poder escoar o seu produto, por isso Claro que sim. Não estamos todos na mesma situação, é É verdade. verdade. Bem, acho que não temos mais questões. Mafalda, resta-me agradecer a tua disponibilidade novamente, de dizer aos participantes aqui à nossa audiência que nos tem seguido que amanhã temos novo webinar. Não serei eu que estarei aqui a moderar, será a Cátia Moura, mas com certeza que vão estar muito bem acompanhados por ela e retomando aqui uma citação ou uma imagem que deixaste aqui num slide logo mais ao início, do Exterminator, we'll be back, e tenho a certeza que todos vamos estar de volta em breve à nossa atividade. Muito obrigada e até breve. Obrigada, Mafalda, Muito mais uma obrigada a vez. todos. Boa continuação, obrigada. Obrigada.